Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipuram Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Mais uma vez eu fico muito feliz, né? A gente tá aqui junto para continuar o nosso estudo, continuar a nossa busca pela boa associação, aproveitar o tempo máximo que a gente puder para estudar sobre um conhecimento elevado que favorece o nosso autoconhecimento, favorece a nossa autorrealização, favorece a gente a encontrar pelos nossos próprios defeitos e tentar corrigir esses defeitos. Então, para quem também é novo no grupo, para quem estiver assistindo pelo canal do YouTube pela primeira vez, eu sou Guru Nataraj. Eu estou ajudando a conduzir o estudo nesse grupo. A gente estuda os Jyotis com uma base Vaishnava. Então a gente busca pelo entendimento dos Jyotis para a nossa evolução espiritual, a evolução das formas pela qual a gente se conecta com o divino e o transcendental na vida da gente. Então, os Jyotis é uma ferramenta para isso. Associada aos Jyotis, a gente segue as instruções dos mestres espirituais dessa linha Gaudiya Vaishnava, que aí principalmente o Sri Chaitanya Saraswati Mata, através de Srila Sridhara Goswami Maharaj e de Srila Govinda Maharaj. E hoje a gente vai ler um trechinho de um livro que foi compartilhado no grupo, que se chama Demolindo os Pilares do Ego, e ele foi compilado através de algumas palestras, algumas aulas, alguns encontros de Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj em alguns lugares do mundo. Então, esse livro foi publicado em português pelo Bhuvana Mohan Prabhu, que nos últimos momentos da vida dele, ele tomou sannyasi e abandonou o corpo com o nome de Tapasvi Maharaj, e ele fez um serviço muito grande em publicar vários livros no Brasil, e ele praticamente trouxe o Sri Chaitanya Saraswati Mata para o Brasil. Então, oferecendo também todas as glórias a o Bhuvana Mohan Prabhu, Srila Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj, que publicou tantos livros em português e traduziu tantos livros do inglês para o português também. Ele foi discípulo de Srila Prabhupada nos Estados Unidos, então ele, desde muito jovem, ele conheceu a consciência de Krishna. Quando Prabhupada abandonou o corpo, ele foi para a Índia, e da Índia ele foi enviado para o Brasil, né? Ele pediu para vir para o Brasil, ele ficou alguns anos aqui como sannyasi de Srila Sridhara Maharaj. Aí depois ele pediu permissão para casar, ele recebeu permissão, ele casou, continuou levando a missão aqui no Brasil. Em 2010 ele já estava no estado terminal de câncer, e aí com a visita de Srila Acharya Maharaj, que era o sucessor de Srila Gurudeva, ele deu sannyasi para o Bhuvana. E em setembro, eu acho que foi em setembro de 2010, o Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj ele abandonou o corpo. Então, ele deixou toda essa literatura que também agora está sendo republicada, ela está sendo reeditada, está sendo republicada, e aos poucos a gente vai ter de novo esses livros físicos, né, para poder presentear uns aos outros. Então, essa palestra ela é muito legal, ela é muito interessante, e como eu estava falando, né, esse livro, Demolindo os Pilares do Ego, eu acho ele um dos mais lindos, porque
O título é genial, porque quando você lê, você entende qual é a forma, né? Você fica com muito medo, né? Putz, eu vou ser massacrado, demolir os pilares do meu ego, vai me destruir, vai cair o prédio da minha existência. E aí a forma como isso é feita por Gurudeva é através de muita doçura, é através de muito afeto, é através de muita beleza mesmo. Você sente a realização do conhecimento espiritual que ele está transmitindo de uma maneira muito simples, de uma maneira muito bonita. Então o livro inteiro, ele é lindo, todos os livros de Gurudeva são fantásticos, mas esse trecho eu acho que ele resume muito o intuito do que eu venho tentando transmitir. Gurudeva transmitir isso de uma maneira muito fácil, eu acho que eu complico demais, e traz a oportunidade para a gente alcançar mesmo, né, a meta do nosso processo de desenvolvimento de Bhakti, de desenvolvimento de devoção. Essa palestra ela foi dada em Hindi, então foi para o público indiano mesmo, ele estava tipo voltado para aquelas pessoas que já têm essa cultura impregnada nelas. Então, por mais que pareça estranho para a gente ouvir isso pela primeira vez, eu posso até também ir desconstruindo o que ele está falando para trazer uma explicação mais próxima para a nossa cultura, né? Para a nossa capacidade. Então, todas as glórias são para Srila Gurudeva, Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj, para o Bhuvana Srila Bhakti Vilas Tapasvi Maharaj, que trouxe esse livro para o Brasil, né, traduziu ele para o português. Essa aula de Srila Gurudeva foi traduzida do Hindi para o inglês pelo Shripad Bhakti Ananda Sagar Maharaj, que também já não está mais nesse mundo. Então, o título desse capítulo se chama Colhendo o Fruto Eterno. Gurudeva começa falando: minhas queridas, honráveis almas fiéis, respeitáveis Vaishnavas, senhoras, senhores e amadas crianças, pelo desejo auspicioso de seus corações, o Supremo Senhor me conferiu sua misericórdia, de modo que pude vir à presença de vocês hoje, e estou tendo a oportunidade de ver suas auspiciosas pessoas e de oferecer minhas orações de adoração a vocês. Depois que oferecemos nossas orações de adoração a nosso Divino Mestre, também compreendemos que as boas almas que vêm e se reúnem querendo ouvir sobre Krishna, elas também se tornam adoráveis para nós. O Senhor Supremo reside dentro de tudo o que existe. Encontramos sua presença por toda parte. Não é que o Senhor viva só em Vaikunta ou em Goloka, que são os mundos espirituais onde Deus vive. Apesar de ali ser sua divina morada, onde ocorre sua brincadeira eterna, mas há também muitas formas do Senhor Supremo. Aí tem uma citação do Srimad Bhagavatam, do primeiro canto, segundo capítulo, verso 11. Vadanti tat tatua vidas tatuam yaj gyanan nadvayam brahmeti paramatmeti bhagavamiti sabdyate. Podemos conhecer três formas principais do Senhor. Segundo o Bhagavatam, Brahma, Paramatma e Bhagavam. De um ponto de vista bem distante, poderemos ter uma concepção muito nebulosa com o Senhor, ao que se dá o nome de Brahma. É como percebemos o Sol, por sua luz resplandecente. Porém, dentro do próprio Sol, existe um outro plano de movimento. No Sol existe ar, oxigênio, fogo e tantos elementos, mas nós não podemos entrar na morada do Sol. Podemos apenas observar à distância uma forma refulgente. Do mesmo modo, vislumbrar o Senhor de uma grande distância significa ver apenas uma forma de refulgência.
Indo adiante, encontra-se uma outra forma do Senhor, o Paramatma. O Paramatma reside dentro de todas as almas diva. Todas as almas agem de maneiras neste mundo e o Paramatma está sempre com elas como testemunha. As almas individuais, por natureza, estão implicadas por suas ações, mas o Senhor, com sua natureza transcendental, permanece não afetado. Sempre presente em todas as almas, o Senhor, como o Paramatma, observa as atividades das almas ou Jivatmas. Além disso, ele também está presente em todo o átomo que existe. Assim, é dito nas Escrituras que não há lugar na criação em que não seja presidido pelo Senhor. Quando as almas tentam desfrutar da energia ilusória do Senhor, Maya, elas abandonam sua tendência interior natural para o serviço e adotam a natureza de desfrutador. Ainda assim, o Senhor deseja levar até mesmo essas almas caídas de volta para o lar, para sua morada divina, conhecida como Paravyoma Dhamma, Vaikunta ou Goloka. As almas pertencem ao Tatastha Shakti, ou à potência marginal do Senhor. Elas não nascem, mas se manifestam pela vontade do Senhor. Isso é aceito por todas as Escrituras. Quando assim se manifestam, aparecem de muitas formas. Todas as formas religiosas que aparecem no mundo, cristã, budista, muçulmana ou hindu, concordam que a meta de todas é revelar o mesmo objetivo. A causa da manifestação desse mundo material, sendo vista de diferentes ângulos e distâncias de percepção, causa as diferentes concepções religiosas sendo pregadas no mundo. Mas a religião védica, ou seja, os ensinamentos dados pelos Vedas, nos mostram que todas as almas se manifestam da potência marginal do Senhor. E na sua manifestação, as potências do pensar, sentir e desejar permanecem com elas, já que possuem essas potências, são, portanto, unidades de vida, unidades de consciência. É também mostrado nessa era científica de exploração dos átomos, nêutrons, prótons e etc., que tudo na existência encontra-se em movimento. Todo átomo tem uma certa medida em relação aos outros corpos rodando à sua volta. Do mesmo modo, encontramos nos ensinamentos védicos que a vida está presente em toda parte. Com suas modernas pesquisas e estudos, os cientistas estão nos ensinando essas coisas, mas há milhares e milhares de anos os ensinamentos védicos nos dizem que tudo que existe no mundo é Chaitana, tudo é consciente, é vivo. Até mesmo um prédio de tijolos e cimento é Chaitana. Apesar de não percebermos nenhum movimento no prédio, dentro de algumas centenas de anos, notaremos que um pilar ou outra parte da construção se dissolveu ou passou por uma reforma. Na realidade, nada se dissolveu, mas a ação interna do objeto finalmente tornou-se visível para nós. O estado de Chaitana, consciência ou vida, está presente em toda parte de duas formas básicas, Stavara e Jangama, estacionário e móvel. Uma árvore é considerada Stavara, ou estacionária, porém, a vida presente na árvore. Isso foi descoberto por um cientista bengali. Foi demonstrado com instrumentos científicos que uma árvore experimenta prazer e dor. Assim, a vida está presente em toda parte e a vida é chamada Atma, ou alma. Em nosso corpo estão presentes milhões de formas de vida ou almas, mas uma alma principal conduz o corpo inteiro como mestre do corpo. Ela é chamada de Dehi, ou Atma. Dessa maneira, a vida está presente em toda parte, e quando mostra movimento, é chamada Jangama. Caso contrário, é chamada Stavara. Quando a alma deixa o corpo, o que acontece? Em 2 ou 3 dias, o corpo visivelmente começa a se decompor. O corpo não pode mais se mover, apesar de ainda haver movimento nele e em sua decomposição. Em apenas um mês, mais ou menos, somente restam os ossos.
e eles também depois ficarão fossilizados. Paramatma é o observador ou testemunha de todas as ações das almas que move. Paramatma está presente em tudo na existência. Essa é a natureza da forma do Paramatma. Bhagavan é a suprema personalidade de Deus, e por sua natureza, seu lila, ou passatempos divinos, continua eternamente. Neste mundo relativo, as almas Jiva, Tatastha Shakti, estão presas como numa prisão, e esse é o aspecto relativo do lila do Senhor. Numa prisão encontra-se apenas um pequeno percentual da população, talvez 1% ou menos. A população normal não é enviada à prisão. Moram em suas casas e trabalham. A lei manda os malfeitores para a prisão. A lei é para todos, mas a prisão é reservada aos violadores da lei. Assim, no mundo, há bilhões de humanos, dos quais talvez umas poucas centenas de milhares estejam presos. O resto está livre para viver e desenvolver suas ocupações no mundo, de modo semelhante no mundo transcendental, que é conhecido como Paravyoma Dhamma. Todos os residentes vivem em suas vidas felizes, sem nenhum obstáculo. Esse plano é também conhecido como Seva Bhumi, ou a terra do serviço. Lá, todos dão alegria uns aos outros, como todos servem ao Senhor Supremo. Ele também, como todos servem ao Senhor Supremo, ele também os serve. Como um filho serve seu pai e um pai serve seu filho. Isso é semelhante ao que encontramos neste mundo onde pais, mães, irmãos e irmãs vivem felizes juntos. Mas qual é nosso trabalho aqui? Alguns se tornam maridos, outros mestres, outros servos. Mas qual é o seu verdadeiro trabalho? Serviço. Este é o trabalho de todos aqui. Um pai aceita o serviço de seus filhos, mas ele também serve, criando, educando e alimentando eles. Então, o servir é o trabalho de todos, mas neste mundo esse serviço é temporário e assim não pode nos dar algo de valor real. Ao construirmos uma grande casa, pensamos que nossos filhos viverão nela. Nossa filha viverá nela, nossos parentes viverão nela, teremos um aparelho de TV e viveremos felizes nela. Mas, em breve, nosso tempo de vida se esgota. De uma forma ou de outra, no final, seremos obrigados a deixar o mundo, e isso terá de acontecer conosco. Nossos jovens também estão deixando este mundo. Não é o caso que só os velhos estão indo e os jovens estão ficando. A todo momento estamos vendo que nessa ou naquela aldeia ou cidade as pessoas estão partindo, morrendo uma a uma. Temos experiência suficiente que tão logo alguém deixa este corpo, ele deve sair deste mundo, pois ninguém pode viver para sempre neste corpo. Depois de 10 ou 20 anos, ou 25 ou 100 anos, ou 2 ou 4 meses, qualquer que seja o prazo, todos têm que morrer. A morte é inevitável. Enquanto houver nascimento, a morte será inevitável. Assim, não importa o quão esforçadamente tentamos, não poderemos conhecer a felicidade aqui. Hoje precisamos de dinheiro. Mas, e o rico? Será ele feliz? Qual é o seu destino? Ele pode acabar tendo um sério problema de estômago e não ser capaz de comer mais do que alguns grãos de arroz. E alguém que tem beleza também pode não ser feliz. Quando seu pulso não funcionar direito, ele questionará a razão de ter caído doente, de ter emagrecido. Hoje, vemos que alguém se tornou uma grande celebridade, mas amanhã pode nem ter mais o poder de andar. Dessa maneira, o mundo inteiro é temporário, e apesar de estarmos apegados a esse mundo temporário, não podemos permanecer aqui para sempre. Não podemos declarar como sendo um fato que a casa que construímos seja nossa, e nosso filho também não poderá usufruir dela por muito tempo. O dinheiro que poupamos para o bem-estar de nosso filho, ele poderá desperdiçar com drogas ou outras coisas inúteis ou injuriosas.
Uma pessoa poupa enquanto a outra desperdiça. Esse é o caminho do mundo. Assim, todas as almas surgiram da potência marginal ou a Tatastha Shakti do Senhor, e sua própria casa é o vasto e infinito mundo transcendental, Paravyoma Dhamma, sendo que quase todas vão para lá e servem felizes ao Senhor. Apenas um punhado de almas como nós lançam seus olhares para a prisão deste mundo ilusório de Maya, apesar da oportunidade de servir no mundo transcendental. Desse fatídico olhar nasce seu infortúnio. Além disso, não podemos considerar nenhuma outra causa das almas divas terem vindo a este mundo. Portanto, temos de admitir que a causa de sua vinda para cá é simplesmente seu infortúnio. Quando vêm em Maya, elas pensam: aqui está o objeto do meu desfrute. Eu sou superior e aquilo é inferior. Desse modo, são atraídas para este plano de Maya ou plano ilusório, que é somente como uma prisão. Ainda assim, o Senhor Supremo fez todos os arranjos para levá-las de volta para o mundo transcendental. Às vezes, quando surgem perturbações demais, ele mesmo vem até aqui. Assim como quando surgem distúrbios numa prisão, um oficial superior, um administrador, vai pessoalmente e dispara alguns tiros para controlar a situação. O Senhor Supremo descende pessoalmente. Ele é o supremamente poderoso e, assim, não tem nenhuma ansiedade. Quando Narayana vem de Vaikunta, não é que ele deixa Vaikunta vazio. Simplesmente por sua vontade, outro Narayana pode descender aqui. Também nele se encontram as potências do pensado, sentido, querer. Mas aquele plano é Chaitana, ou seja, consciente e vivo, enquanto este plano é Jada, mundano ou material. A natureza ilusória deste plano é também a potência do Senhor Supremo, mas essa potência é como uma sombra. O fogo tem tanto forma quanto sombra. A forma do fogo tem sua própria existência, sem a qual a sombra não apareceria. A sombra aparece devido à luz, e nós caímos nesta potência sombra. Esta é uma potência do Senhor Supremo e é também eterna. Continuará para sempre. Os passatempos divinos do Senhor, Lila, também continuam eternamente. O sagrado livro Bhagavad Gita é hoje conhecido em todo o mundo. Muitos conhecem o famoso verso Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadmatmanam shrami aham. Quando severas discrepâncias nas regras e regulações da religião surgem no mundo, o Senhor Supremo vem pessoalmente para colocar as coisas no seu lugar. Como? Paritranaya sadunam. Pode ser que existam algumas boas almas nesse mundo, dentre os prisioneiros de uma penitenciária. Pode ser que existam muitos que aspirem por seu próprio bem, para protegê-los, resgatá-los de seu sofrimento e para elevá-los. O Senhor vem pessoalmente. Paritranaya sadunam vinasaya tadukstram dharma sanstapanartaya dharma sanstapanartaya sambhavi yuge yuge. Assim, quando o Senhor vem, todo mal desaparece, tal como a escuridão que é dissipada com o aparecimento da luz. Logo que o Senhor aparece no mundo, toda a escuridão do mundo desaparece. Todas as almas diva emanam constantemente da potência marginal do Senhor. Portanto, o mundo ilusório é de novo preenchido como uma prisão que nunca fica vazia. Quando a pena de cada prisioneiro é cumprida, um a um, eles saem para desfrutar sua boa fortuna. Vimos isso algumas vezes. Quando um país atinge sua independência, todos seus prisioneiros são libertados. Às vezes, quando um presidente de uma nação é substituído, para a honra do novo presidente, muitos prisioneiros são libertados.
Todas essas coisas são vistas no mundo de tempos em tempos, mas esses eventos são apenas sombra de uma causa original. Assim, quando o Senhor Supremo aparece, tantas almas são resgatadas e deixam este mundo para sempre. Algumas vezes, ele próprio vem, e outras vezes, ele envia seu representante. O representante é conhecido como Sadhu ou Guru. Ele vem aqui para ensinar as almas. Divjago, Divjago, Gorachandra Bole, Kotanidra Jalmaya, Pishatira Kole. Vocês estão todos dormindo aqui. Acordem, despertem para o seu verdadeiro ser. Vocês são transcendentais, a vida consciente. E sua residência é o mundo transcendental da consciência e da vida divina. Lá encontrarão tudo, sua casa, seu lar. Por favor, preparem-se para ir para lá. Utishtata Jagrata Prapyavaram Nibodhata Kshurashya Dharanishita Duratyaya Durgam Patas Tat Kavayo Vadanti. Aqui, nos Upanishads, encontramos os ensinamentos da filosofia védica. As escrituras nos dizem: acorde de seu sono neste mundo doloroso e obtenha sua boa fortuna. Siga os santos. Também nos dizem quem somos e qual é nossa fortuna. Srivantu Vishve Amritasya Putraha Om Tat Sat. Essas palavras ecoam por todo o universo. O mundo transcendental é a verdade, a suprema personalidade de Deus é a verdade, e todos somos residentes com ele daquele plano supremo. Nossa natureza é a mesma daquele plano transcendental. O poder de fogo do sol encontra-se também presente em seus raios. Há também 7 cores primárias na luz do sol. Do mesmo modo, como raios espirituais do Senhor, somos dotados dos poderes de pensar, sentir e querer. Assim como o Senhor é Purna Chetana, ou a suprema entidade consciente original, nós, as almas individuais, somos Anuchetana, ou partículas atômicas de consciência. No Sueta Swataropanishad, a alma é descrita como sendo tão sutil que é invisível para os olhos. Balagra Sata Bagashya Satada Kalpitashya Bagodivas Vidjineyaha Sa Chanantyaya Sa Chanantyaya Kalpate. A medição geral do Diva é igual à ponta de um cabelo dividida por 10.000. Desse modo, a alma é invisível. Mas, apesar de seu tamanho diminuto, seu poder é grande. Ela reside nos mais profundos recessos do coração em uma forma tão sutil que até hoje nunca foi vista. Hoje em dia, alguns cientistas dizem que podem fotografar um aspecto da alma como uma sombra enevoada, mas ainda não podem determinar a forma infinitesimal da alma. O Gita menciona que, igual a este corpo que é uma cobertura, a alma também tem uma cobertura. Indriyani Paraniyahu Indriyembhya Paramanaha Manasastu Parabudhi Buddheya Parata Susaha. Essas são as coberturas cada vez mais sutis da alma. A cobertura dos sentidos é a mais sutil que a cobertura do tipo corpóreo. A cobertura feita de mente é mais sutil que a cobertura dos sentidos. Mais sutil do que essa é a inteligência, e mais sutil ainda é a alma, Atma. Assim, a alma reside por trás de tantas camadas de cobertura, e sua forma é ainda desconhecida para nós. A gente viu isso quando estava estudando os koshas, Anamaya Kosha, Manomaya Kosha, Gyanamaya Kosha. É isso, Gurudeva estava explicando isso. E mesmo que a alma tenha um tamanho infinitesimal, ela é uma partícula de vida consciente.
e possui eternamente as qualidades potentes da vida consciente, pensar, sentir e querer. Qualquer coisa que tem potência pode agir, tanto com boas ou más ações. E tal potência da alma é, na realidade, muito grande. A chama de uma vela pode ser muito pequena, mas de tal pequena chama pode ser iniciado um fogo gigantesco. A pequena vela pode acender uma vela maior e uma outra ainda maior, e a potência de uma vela grande é, por natureza, igual ao da pequena. Seu poder de queimar não é diferente. Do mesmo modo, o Satchit Ananda, as qualidades potentes de eternidade, consciência e êxtase, encontradas na forma original do Senhor Supremo, encontram-se também na alma, a qual é uma parte amsa do Senhor. Entretanto, no momento, a alma está encoberta. A luz queima dentro de uma lâmpada, mas o fogo que causa a luz não pode ser encontrado fora da lâmpada, apesar de algum calor aparente. Existe ainda o fogo frio, como o do neon, por exemplo, onde até o calor parece estar ausente. No microfone, encontra-se o fogo invisível da eletricidade fazendo seu trabalho. Não podemos perceber esse fogo, mas vemos pelos resultados que está executando sua função. Dessa maneira, a ação do poder se move de muitas e muitas formas. Assim, a potência da alma diva pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Quando as almas afortunadas estão prontas para usar sua energia para o bem, o Senhor vem pessoalmente e destrói quaisquer elementos perturbadores. Os que querem o bem são bons. Portanto, ele disse no Gita: venham para proteger os santos e vencer os malfeitores. Quanto menos se deseja o bem, mais se é punido. E o Senhor dá uma oportunidade a quem aspira pelo bem. Sim, você quer o bem, então o que você deseja, então que você seja virtuoso. Virtude é a sua própria riqueza. O que eu obterei de você? Estou pleno em mim mesmo. Nos Upanishads encontramos. Isso foi Krishna falando sobre ele mesmo, né? Estou pleno em mim mesmo. Então, Krishna não está esperando realmente nada da gente, né? O que é que ele pode obter da gente? A gente é que tem muita coisa para obter através desse amor e desse relacionamento, né? Esse êxtase, eternidade, conhecimento. Então, esse verso agora que eu vou ler explica justamente isso, quando Krishna fala, né? Estou pleno em mim mesmo. Esse verso ele é bem conhecido também. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. A infinita fonte plena de todos os avatares e o avatar infinito em pleno, ambos são plenos, isto é, estão repletos de todas as potências. O avatar infinito e pleno surge da fonte infinita e plena de todos os avatares, com o propósito de manifestar seus passatempos. Para realizar seus passatempos, o avatar infinito e pleno aceita sua forma infinita e plena, e, finalmente, a fonte infinita e plena de todos os avatares permanece plena. Assim, de nenhum modo, a plenitude infinita do Senhor Supremo jamais pode sofrer qualquer diminuição. Assim, se o todo infinito é subtraído do todo infinito, o todo infinito ainda permanece infinito. Nas Escrituras, o Senhor Supremo é descrito como Nidjalabha Purna. Ele é perfeito e completo em si mesmo. Portanto, ele não sente nenhuma necessidade. Mesmo assim, por virtude de sua potência do querer, Icha Shakti, seus passatempos continuam. E devido a seus passatempos, as almas devotas e afortunadas se oferecem a ele através de serviço divino. E ele também as serve, e em êxtase se entrega a elas. Nessa troca de serviço, seus devotos sentem 2 vezes mais êxtase que o Senhor. Essa é a natureza daquele mundo transcendental.
para a Vyoma Dama, a divina morada de Goloka. O Senhor também tem muitas formas diferentes, e em cada forma ele desfruta de um certo passatempo correspondente, e as almas diva podem obter a aptidão para entrar em passatempos particulares, de acordo com a classificação de sua pura devoção. As gradações das relações divinas estáticas são conhecidas como Shanta, Dasya, Shakya, Vatsalya e Madhurya Rasa, ou serviço passivo, serviço ativo, relacionamento de amizade, parentesco e conjugal. Os devotos puros rendem serviço ao Senhor de acordo com o rasa da atração interior de seu coração. Nós geralmente falamos de serviço ao Senhor, mas temos que saber que o próprio Senhor também serve a seu devoto. Quando Krishna roubou manteiga, Mãe Yashoda correu atrás dele com uma vara. Por que você roubou manteiga? Não nos falta manteiga, e você tem tanto o que comer. Assim, por que você tem que roubar? Então ela o amarrou em uma corda a uma árvore. Nesse caso, o Senhor serve a seu devoto no consentimento de filho de seu devoto. A relação conjugal tem lugar entre o Senhor e as golpes. Ó, eu vou terminar, falta pouco aqui. Cadê? Aqui. A relação conjugal tem lugar entre o Senhor e as golpes. Namorada divina, o serviço maduro nos 5 tipos de relações divinas acontece eternamente. Namorada da forma Narayana de 4 braços do Senhor, são executados os serviços apropriados. Namorada da forma de Ramachandra do Senhor, são realizados os serviços apropriados conforme o Senhor se manifesta nessas expansões e formas particulares em diferentes humores divinos. Mas nós adoramos Shri Krishna Chandra com seus eternos passatempos divinos, porque é em tal forma, a sua forma mais original, que o serviço maduro se manifesta em todas as 5 raças, o que vem a ser o supremo êxtase para as almas diva. Tal êxtase não pode ser experimentado em nenhum outro lugar. Os amigos do Senhor dizem, vamos brincar. Quem perder carrega o vencedor em seus ombros. Quando eles dão uma mordida em uma boa fruta, eles imediatamente oferecem-na a Krishna, dizendo, ó irmão, isso é tão gostoso, venha, por favor, prove um pouco. Todos esses comportamentos familiares e de amigos são encontrados somente no Krishna Lila e em nenhum outro lugar. Em seus pensamentos e também ações, as golpes aceitam Krishna como seu marido. Elas rendem tal serviço ao Senhor. Assim, ouvimos sobre os passatempos do Senhor e ouvimos sobre o santo nome. E se obtivermos uma conexão com isso, teremos a oportunidade de ingressar nesses passatempos. Esse é o caminho de Bhakti. Significa a devoção pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Veja só como é doce o nome Krishna. Krishna significa aquele que atrai todas as almas à sua morada e dá a elas êxtase. Isso é Krishna. Se Krishir bhu vachakaha sabdo nascha nirviti vachakaha tayo aikyam param brahma Krishna iti abdidyate do Mahabharata. A raiz Krish expressa a existência todo atrativa e a sílaba Na exprime o êxtase supremo. Os dois combinados dão o nome Krishna, determinando o Parama Brahma, a suprema verdade absoluta, a divindade, Deus. Ele está atraindo a todos, contudo, ele não remove a independência que ele nos deu. Isso pode ser visto tanto como a fortuna quanto o infortúnio das almas diva. O Senhor deu independência a todas elas. Desde sua concepção, elas têm a potência do pensar, do sentir, do querer. Essa independência nos foi dada pelo Senhor. Por quê? Para que, através do nosso próprio desejo e livre vontade,
possamos nos empenhar em seu serviço. Com tanto poder sob nosso comando, o quanto quisermos, podemos combinar tudo o que temos e render serviço divino ao Senhor. O sentimento do Senhor é de que eu dei a você independência e não vou tomá-la de volta. Se você quiser servir-me, você pode. Caso contrário, pode ir para a Maia. Você pode fazer como quiser, mas você ficará feliz se me oferecer seu serviço a mim, porque você será feliz servindo ao Eterno. Você colhe frutos eternos. Se serve ao temporário, colhe frutos temporários. Em sua terceira lei, o cientista Newton disse: para cada ação há uma reação oposta e igual. Do mesmo modo, Krishna está dizendo: sirva a mim, e seu serviço será 2 vezes melhor. Quando o amigo de Krishna experimenta uma fruta muito doce, ele dá essa fruta a Krishna. Veja, irmão, você vai gostar muito dessa fruta. Então Krishna come e diz: sim, é excelente, mas como vou comer sozinho? Coma também. E ambos comem muito felizes. Ouvimos ainda a respeito dos passatempos de Krishna com as golpes à margem do rio de Amuna. Krishna concede felicidade a todos ao ponto de dar a si mesmo. Se alguém está infeliz, ele dá o dobro de felicidade. E a concepção dada para o Shri Chaitanya Mahaprabhu é a mais elevada. Viraha Milana, a concepção da união na separação, é que confere uma felicidade maior. No mundo, poderemos ter alguns sentimentos parecidos a isso. Se uma pessoa foi para um lugar muito longe, uma terra distante, e não pode voltar para sua casa, para sua esposa, durante 3 ou 4 anos, quando ele finalmente volta para casa, quanta alegria os dois sentem. Podemos apenas imaginar quanta alegria o marido e a mulher sentem em seus corações. A alegria do reencontro é a mais elevada alegria e a maior alegria depois de uma longa separação. Essa alegria se encontra nos passatempos de Krishna e não em outros passatempos. O presente de Sri Chaitanya Mahaprabhu é dar a todos a oportunidade de aspirar, poder tornar-se um devoto, poder tornar-se um membro desses passatempos e viver em Vrindavana. Lá, você encontrará floresta, flores, vacas, leite, creme, queijo. Você poderá brincar com Krishna, correr com Krishna, encontrar-se com Krishna e tudo você poderá fazer com Krishna. Os passatempos de Krishna são os mais estáticos. Aí Gurudeva continua, ele vai segunda parte da palestra anterior. Então eu vou deixar a segunda parte para ler na semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? Jai Gurudeva, Jai Gurudeva, Jai Gurudeva, Jai Gurudeva. Alguém quer... Fala aí, Bruno. Primeiramente é incrível, né, cara? Esse texto aí, gratidão por compartilhar, né? É realmente incrível. Assim, não tem nada a falar, né? Mas eu queria acrescentar só uma coisa, que é sobre essa questão de servir, né? Que os devotos falam muito de servir, servir. E geralmente, né? Eu não sei se todo ser humano, mas a gente como ocidental tem essa palavra como algo pejorativo, né? Vou servir. Mas o que eu aprendi com os mestres, né, e na consciência de Krishna, é que assim, a alma ela foi feita para servir, né? A gente está servindo o tempo todo, assim, talvez a gente não entenda, né? Por exemplo, a gente trabalha, né, ou se você trabalha para alguém, ou você é o seu próprio patrão. Por exemplo, se você é o seu próprio patrão, você está servindo os seus clientes. E se você trabalha para alguém, você está servindo aquela pessoa, né? E você está servindo porque você quer, em geral, a gente quer dinheiro, né, para trazer, entre aspas, felicidade para a gente, ou seja, comendo, né, tendo um carro, viajando, ou seja, a gente está servindo o tempo todo. A questão é que a gente serve o nosso ego, ou a Maia, ao invés de servir a Deus, né? E, no fundo, essa ilusão faz com que a gente esqueça que Deus ele está em tudo e Ele é tudo, né? E a gente fica buscando, tentando, entre aspas também, né, roubar, né? Ou não sei se entre aspas ou literalmente, né? Roubar e nos assenhorarmos dessa energia que é o próprio Deus e é de Deus, né?
E a gente fica usando a energia dele para servir a Maia, para servir a nós mesmos, quando a gente deveria voltar para a origem, né? A servir a Deus, né? Afinal de contas, ele é a fonte do conhecimento, a fonte da felicidade, a fonte da eternidade, né? E a gente fica buscando essas coisas no que é ilusório, passageiro, né? Se eu não me engano, em sânscrito se chama Shunyartha, né? A matéria Shunyartha, ela tem zero valor, né? Para nós como almas é zero valor. Sim. É isso, é justamente isso, né? Tu deu uma resumida praticamente no texto. É isso. É que Gurudeva ele traz muitos elementos, né? Ele traz muita referência, muita profundidade, muito afeto também, né? Trazendo assim, tipo, a possibilidade da pessoa cair na real, assim, tipo, putz, é isso. Então, eu fico muito feliz mesmo de poder ler esse texto, de poder compartilhar com vocês. Não é fácil, não é nada fácil, não é um conhecimento vulgar, né? É uma coisa fora da realidade da gente mesmo. Fala aí, Mohan. Mohan. Muito bem. Diz aí. Esse livro foi dos primeiros que eu li de Gurudeva. Ele tem uma capa preta, assim, né? Ele é um negócio muito metafísico, muito misterioso, assim. Então, eu acho que eu devo ter esse livro ali. Depois eu vou pegar para mostrar a capa. Eu acho que eu tenho aqui, velho. Eu tenho. Quer que eu mostre a capa? Mostra aí. Quando você pega lá, eu vou falando. Vai falando. Eu só não vou ouvir porque eu vou tirar o fone. Ah, beleza. Então, Govinda Maharaj, que foi quem escreveu esse livro, que todo mundo sabe, meu guru é guru do Gora, e que vê se tem mais algum. Não, tem mais ninguém. Ele tem um entendimento tão profundo e tão elevado da realidade absoluta, né, da verdade. E aí, às vezes, eu começo a pensar assim, eu penso assim, pô, a gente que realizou tão pouco desse conhecimento, né, dessa sabedoria que Gurudeva tem, de tantos caminhos que ele percorreu, e sendo ele também uma pessoa assim, bem próximo da genialidade, porque na Índia, hoje em dia, não se fala sânscrito, né? O sânscrito é só para uma classe mais intelectual, né? Porque é uma linguagem muito difícil de aprender. É uma linguagem que é muito mais difícil do que o latim que a gente tem aqui, né? Se bem que o latim para nós soa mais favorável, assim, né? Mas o sânscrito, uma pessoa da época, quando se falava o sânscrito, e fosse de um lugar onde não se falava, então ele levava 12 anos para aprender, né? Então, Gurudeva, agora, no nosso século, no século passado, né? Para o outro, ele abandonou o corpo com 82 anos, então hoje ele estaria com 90 e alguma coisa. Faz as contas, Igor. Uns 93 mesmo, faz 10 anos, 11 anos que ele foi, 11 para 12 anos, ele foi 2010, 13, 95 ele ia estar. Então, então ele é um contemporâneo nosso, né? E ele era uma pessoa que era expert em sânscrito. Então, para uma pessoa ser versada em sânscrito, tem que ser muito inteligente. Então, só pelo fato dessa inteligência de Gurudeva ser detectada, ele já pode ser considerado uma pessoa genial, assim, né? Então, ele poderia, ao invés de ele usar a genialidade dele
para iluminar os discípulos, as pessoas em geral, ele poderia usar para ficar rico, para ser um milionário, né? Porque, afinal de contas, ele era expert em outras áreas também, né? Muitas outras áreas. Achintya Samasta Veda Nipunam. Achintya Samasta Veda Nipunam. Ele é versado no conhecimento e nas escrituras concebíveis e inconcebíveis. Inconcebíveis. Né? Então, o que eu ia dizer, assim, se a gente conseguiu um pouquinho das conclusões que ele tem, e a gente seguiu alguma coisa que ele mandou, e a gente já diz assim, pô, não adianta querer passar isso aqui para ninguém, porque ninguém vai entender. Mas mesmo assim, como ele falou que era para fazer isso, então a gente está nessa missão, né? Então a nossa missão é de propagar esse conhecimento, porque é um conhecimento inconcebível, né? Então você não sabe. A gente sabe que é um benefício, né? Mas você não sabe onde é que vai dar isso, né? E a outra coisa, esse livro, achou o livro lá, Prabhu? Eu não tenho ele, não. E então, outro verso que me iluminou muito nesse livro foi esse, né? Om Purna Aha, Purna Idam, Purna Purnam, Dachyate, Purna Syapurna, Dayam, Purna Evavashishate, que ele é um verso que fala que Deus, ele produz a partir dele mesmo, assim, coisas infinitas, né? Que são completas em si mesmo, sem perder nada. Sem né? diminuir nada dele, né? Sem diminuir nada, né? E aí as pessoas usam aquela aforismo de uma vela que acende outras, né? Então a chama acende, cria uma outra chama e continua a mesma chama. Deram isso aí. Então quando eu li isso pela primeira vez, assim, eu falei, não, esse é meu guru, cara, não é possível, né? Ele é muito maravilhoso, né? Não, e tem esse entendimento. Essa aula, essa palestra dele, o cara se rende, velho. O cara já se rende, o cara se entrega ali. Aí, tipo, vai, velho, não vou lutar mais, eu já me rendi, tipo, é isso, já tô rendido, não tem como. E esse verso, Purnam, esse verso explodiu a minha mente, velho. Ele respondeu todas as minhas perguntas existenciais, tá ligado? Tipo, tudo que eu não entendia sobre o infinito, esse verso me revelou assim, eu fiz, caraca, velho, faz todo sentido. É lógico, né? É lógico, velho. É por isso que é tão lindo. Eu fico muito, muito impressionado, assim. É uma grande felicidade poder acessar esse conhecimento, trocar esse conhecimento. É incrível, é impressionante. E é uma pena, eu não tenho, velho, esse livro em papel. Eu já tive ele, é a capa preta, porque tem mais dois de capa preta, que é a dignidade do servo divino e o servo divino. Esses dois outros também são capa preta e eu tenho aqui. Mas o Demolindo o Pilar e do Ego tinha no Templo de Maceió. E aí depois nunca mais vi, nunca mais foi publicado. Eu tenho todos em PDF, né, que é o que eu compartilhei no grupo. Então, alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu já estou com o Graha Sutras aberto aqui para a gente falar sobre os nomes de Vênus. Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo tranquilo? Tá todo mundo belezinha? Então tá bom. Ninguém mesmo? Então vamos lá. Continuando a leitura do Graha Sutras, eu só ia dizer, Mohan, abaixa a mão para eu saber quando tu quiser falar de novo depois. Beleza. Continuando a leitura do Graha Sutras, do Ernest Wilhelm, agora a gente está numa parte que ele está descrevendo com mais profundidade os planetas, as características dos planetas e também o nome dos planetas, né? A variedade de interpretações dos nomes e a variedade de nomes que os planetas carregam.
A gente vai falar sobre Vênus, e aí nessa leitura tem a observação que há algumas semanas a Renata fez, e aí a gente vai poder aprofundar um pouco se ela achar interessante, se alguém também quiser comentar. E eu vou começar a fazer a leitura dos nomes de Vênus. O nome mais comumente usado de Vênus é Shukra, brilhante, se referindo a Vênus como o mais brilhante dos grahas. Sita significa o mesmo, e Atya, não sobriado, claro, transmite o mesmo significado, mas sugere o senhorio de Vênus sobre as coisas claras, como as lentes dos olhos e dos óculos. Vênus é conhecido como Kama, desejo, amor, e Ushana, com desejo. Esses nomes não são para reduzir a estatura de Vênus, mas apenas para revelar que Vênus é claro sobre seus desejos e quanto custará. Conhecer essas duas coisas é necessário para negociar com segurança o mundo dos desejos. Por esse motivo, Vênus é Kritagna, conhecedor de conduta, e o Graha de costumes e decoro. Vênus é Bidyanidhi, reserva de sementes, e, portanto, governa todos os grãos e sementes além do sêmen. As sementes armazenam o material genético e, portanto, Vênus governa o DNA. Vênus é Brigo Sutta e Bhargava, filha do Rishi Brigo. Brigo não é um dos Saptarishis, mas um rishi muito proeminente. Ele e seu filho Vênus estão entre os melhores astrólogos, e no mito são retratados como melhores astrólogos do que Brihaspati. Como filho de um grande rishi, Vênus é Kavya e Kavi, ambos significando sábio, perspicaz, poeta e sábio. Nomes indicativos da capacidade de Vênus de ver o significado onde não há nenhum. Então eu acho, aí aqui é a observação que a Renata tinha feito, eu acho que a avaliação que é feito sobre Vênus ser um astrólogo melhor, né, é que ele está nessa posição de ajudar os mais caídos, porque ele ajuda os demônios, ele favorece os demônios, e por essa característica que foi explicada aqui de que ele consegue, ele tem a capacidade de encontrar significado onde não há significado. Então ele vai além da aparência, ele vai além do próprio fenômeno para entender o que está por trás do fenômeno. E isso é um conhecimento muito mais intuitivo do que o conhecimento intelectual, racional, ou mesmo teórico, que aí seria o conhecimento de Júpiter, né? Um conhecimento elevado, mas o conhecimento teórico, enquanto Vênus entra dentro dos âmbitos do conhecimento intuitivo. Quer fazer algum comentário, Renata? Se quiser, pode. Não, Laura, é isso mesmo. É que a gente já tinha conversado, né? Uhum. É isso. Mas não tem nenhuma pergunta, nem nenhuma informação que queira... Não, aí já que, né? Na verdade, a gente pensaria em Vênus mais em Escorpião mesmo? Ou um Vênus em Escorpião, né? Exato, porque era isso que eu ia dizer, assim. O efeito é um efeito de Shakti Drishti. Por quê? Porque Vênus rege touro e manda o olhar para Escorpião. Então, essa visão profunda, além da aparência, é a visão desse lugar de profundezas. Então, é intuitivo. A casa 8 fala sobre a intuição, uma questão de uma verdade emocional. Então, uma verdade que está além da superfície, né? Uma verdade que está oculta de alguma maneira. E uma verdade que, por ser oculta, pode ser mística. Então, fala sobre essas siddhis, né? Essas capacidades místicas, porque eu acho que ele vai falar aqui também
Vai falar. Ele vai falar sobre previsões e ele vai E falar. em termos de nakshatra, Anuradha seria o mais. Porque eu sei que tem o Pada 4 de Anuradha, por exemplo, que é a palavra-chave, assim, que eu já pesquisei em algumas coisas, está muito ligado a esse campo mais esotérico, né? Você acha que tem alguma conexão? Você entendeu minha pergunta? Se Anuradha, Vênus e Anuradha Sim, eu seria entendi. o que esse texto está trazendo. Então, pode ser. É porque aí se eu defendo isso, fica parecendo que como é que chama? Partidarismo, não. Eu não sei. Como se eu tivesse. Não, mas ninguém tem o seu mapa, Gol. Oi? O quê? Ninguém sabe do seu mapa. A gente está falando. Então, mas é meu superego agindo contra mim, tá ligado? Não, justamente, Anurada tem uma questão que é o seguinte: a gente poderia considerar Diesta também? Sim, mas a diferença é Diesta tem uma questão mais intelectual. Então, por ser regida por Mercúrio, ainda tem uma racionalização da coisa, tentar uma justificativa, vai tentar justificar a intuição. Anurada não, Anurada ela está num outro plano, porque no plano da devoção não tem cálculo, porque Anurada é a estrela da devoção. Então esse processo intuitivo, esse processo que é o que vai ser falado, né, de aconselhamento, porque Vênus é um bom conselheiro. Então esse lugar de aconselhamento é o lugar em que olha primeiro para o outro. Não olha no benefício próprio, olha no benefício do outro. E a estrela que fala sobre o cooperativismo, o coletivismo e tipo de colocar os outros numa posição mais favorável é Anurada. Por quê? Porque Diesta ela quer o poder e ela quer desfrutar esse poder. Então, Diesta pode dar muito bom astrólogo, um astrólogo assim muito bom, mas um astrólogo que vai querer ficar muito rico, que vai querer ficar muito poderoso, que vai querer ficar muito famoso. Ou uma pessoa que, sabendo disso, vai rejeitar. Mas rejeitando o poder, a fama e o prestígio, ela não alcança o resultado máximo do dom que ela carrega. Dá para entender? Deu sim. Então, daria 4 para trás, né? Seria Escorpião mesmo. O Pada 4, acho que é isso. O Pada 4 de Anurada manda para Escorpião no Navamsha, e é Vargotama, né? Manda. Acho que é isso. É isso mesmo. Olha lá, Adrianinha, ó. O que você está fazendo, Adrianinha? Então, sim, sim. Algumas posições, inclusive, dão essa característica, né, voltada para o conhecimento de astrologia, porque também, né, a casa 5 fala sobre a aprendizagem de mantras, a aprendizagem de códigos, a aprendizagem de tipo de formas, uma aprendizagem muito de conexões, né, de entender mecanismos. Quando a gente vai ver a casa 8 fala sobre esse conhecimento oculto, esse conhecimento que realmente é místico, que não é uma coisa evidente. E aí fala sobre outra coisa que a gente já falou também quando falou sobre Júpiter. A gente tem que ter esse lugar intuitivo mesmo, né? Que não é mediúnico, é intuitivo, de conseguir entender como aquele código funciona. Porque ele tem, as palavras precisam construir uma narrativa. Então, de certa forma, você tem que vivenciar aquele karma, você tem que assistir aquele karma, entender aquela energia, e aí tudo vira um lila, né? Como o Gurudeva estava fazendo, você consegue ler o lila, você consegue ler o passatempo através da mensagem dos Karakas.
E isso é uma coisa muito difícil de ensinar, né? Não tem como. Você tem que. É isso, você tem que associar uma série de conhecimentos diferentes, de tipo mitologia, de cálculo de efeitos, de histórias de vida, e conhecer o resultado da soma daquelas energias e trânsitos, e aí vem o insight, né? Você, putz, entendi. Eu acho que isso é aquilo. Aí vai ajustando, e aí tem uma hora que encaixa. E quando encaixa, e aí é uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Tipo, eu não vou falar nem fazer nada sem, tipo, conectar com a pessoa de alguma maneira, tá ligado? Eu tenho uma coisa meio de. Eu não acesso muito profundamente só através do mapa. Dá para ver muita coisa? Dá para ver muita coisa, mas quando eu conecto com a pessoa, quando eu olho para a pessoa, quando eu troco ideia com ela, aí liga. E aí você vê a coisa. É muito. É isso. É como o Gurudeva fala, né? Por eu entender como um processo espiritual, é uma transação de coração para coração, né? Você entra no coração da pessoa assim e você sente aquilo e você consegue encontrar o que é favorável ali para ajudar a aliviar o sofrimento dela, né? Então eu penso a astrologia como essa ferramenta, assim, tipo, identificar o sofrimento e tentar criar, encontrar um caminho para aliviar aquela dor de alguma maneira. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que ir, sabe? Quando a gente olha para o mapa, tipo, aonde a gente tem que ir, onde a gente tem que andar aqui, né? O que é que eu estou procurando aqui? Então, é isso. E, pô, eu só consigo entender como. Eu estava assistindo hoje uma aula do Sanjay não. É o Chris Channel. Esqueci o nome dele agora. Sanjay Rath mesmo. Acho que é o Sanjay. E aí ele estava falando sobre o Atma Karaka e o posicionamento do Atma Karaka nos signos. E não é nem pelo que ele estava falando sobre esse resultado, é o que ele fala no meio do rolê, né? E aí ele diz que esse karma que a gente carrega, ele vai se manifestar de qualquer maneira. E se a gente não performar ele, a gente vai sofrer. Então, muitas vezes a gente acha que o sofrimento vem da performance de um determinado karma, mas muitas vezes o sofrimento vem porque a gente não quer performar o karma que a gente trouxe para viver. Então a gente sabe, deseja, tem uma intuição, tem um direcionamento, mas não faz, aí sofre. E aí é maluco a ladroninha brincando com o fio. Aí é maluco por quê? Porque quando a gente vai fazer a avaliação em cima do mapa e a gente descobre a causa do sofrimento, muitas vezes é porque a gente não fez determinada coisa que a gente devia fazer. Por algum motivo. E esse motivo pode ser falta de autoestima, pode ser falta de coragem mesmo, falta de disposição, tá com a vida voltada para uma outra coisa e não acreditar no coração mesmo. Então, eu fico muito feliz, assim, por, de certa maneira, ter encontrado um caminho para realizar o meu karma, tentando aliviar o peso que eu já carrego. Então, assim, tentando aliviar o karma que eu já carrego, fazer aquilo que eu acredito que é correto e que é benéfico para o máximo de pessoas que eu puder alcançar. Então, eu acho que é isso, né? Quando a gente olha para o mapa, é tentar encontrar o melhor que cada planeta pode fazer. E tentar fazer, né? Na medida da capacidade da gente. Então é isso.
E aí Vênus é isso, né? Vênus pode ser esse bom astrólogo, pode ser esse conselheiro, essa pessoa que ajuda mesmo aqueles que sofrem porque de alguma maneira, em alguma vida, tiveram natureza predominantemente demoníaca. E aí, como Vênus é esse mestre dos demônios, ele tá ali para dar esse conselho, para ajudar, porque todo mundo tem karma. Todo mundo tem karma. Se a gente aceitar isso, é mais fácil, tá ligado? De evoluir. A gente tem que aceitar as sombras que a gente carrega. E não interessa se a gente só fez o bem nessa vida. A gente não conhece as vidas passadas. Então, se a gente sofre, como eu já falei, né, a gente agradece, porque é mais karma que a gente está pagando. Então, pô, não tem problema, não tem problema. Se a gente souber o motivo, a razão, né? E aí Nietzsche é maluco. Nietzsche fala, né? Tipo, eu acho engraçado porque muitos dos pensadores ocidentais, assim, eles trazem uma leitura muito pessimista das coisas, né? Que se a gente olha a mesma coisa de outra perspectiva, tudo bem também olhar de qualquer perspectiva, né? São só visões relativas da verdade suprema. Mas aí Nietzsche fala o pior não é o sofrimento, o pior é o sofrimento sem propósito. Então, o homem busca incessantemente um propósito para o sofrimento, para poder sofrer em paz. E, tipo, é isso. A gente quer justificar o sofrimento. E aí a gente vai e encontra o jeito de justificar o sofrimento, e beleza. Por quê? Porque a gente vai sofrer inevitavelmente. Então, não é que há uma escapatória para o sofrimento. É porque depois várias correntes do niilismo, né, e do existencialismo, elas vão falar que nada tem sentido. E aí até o... Como é o nome? Eu esqueço o nome desses malucos, velho. É um armênio que morreu depois da guerra. Ele é amigo do Sartre. É, eu não vou lembrar agora. Mas beleza, eu vou continuar a leitura. Alguém ainda quer falar? Alguém quer falar mais? Alguma coisa? Tem mão levantada? Albert Camus. Albert Camus, que aí tem alguém que fala, alguns autores falam Albert Camus, mas é o Albert Camus. Ele fala que nada tem razão, nada tem sentido, tudo é aleatório, tipo, desencana. Ninguém vai encontrar um propósito para a vida, ninguém vai encontrar razão nenhuma de viver, é tudo uma viagem. Tipo, véi, como é que viagem é essa? E tudo bem, ele constrói uma filosofia massa nisso, né? Engraçada, inclusive. É uma pena, porque no final ele acaba se matando porque ele não encontra razão mesmo para viver. Mas é isso, né? Não é na vida material que a gente vai encontrar uma razão para existir. E é isso. Se você vai procurar na vida material uma razão para existir, você chega no lugar onde o Albert Camus chegou. Não tem razão. É tudo louco, é tudo maluco. Se você não acredita na alma e você resume a existência, a sua existência, a uma vida, a essa vida, aí não faz sentido nenhum. Aí realmente, não, aí é perda de tempo. Tipo, não faz sentido sofrer. É isso. E como ele estava vivendo pós-guerra, para ele era um absurdo o que estava acontecendo ali. Então, Albert Camus, ele inclusive, ele planta a semente de uma outra corrente filosófica que vai surgir depois, que eu acho bem engraçada também, que é o situacionismo. E o situacionismo trouxe filósofos muito legais, assim, entre eles o Guy Debord. O Guy Debord eu não sei nunca se eu estou pronunciando o nome desses caras direito, mas eu gosto desses caras, porque eles são muito revoltados, eles são muito indignados com a sociedade, com o mundo, do jeito que ele é. E aí eu gosto demais, assim, os caras são massa.
Pena que todos eles são ateístas. Mas fazer o quê, né? Se eles tivessem conhecido a consciência de Krishna, se eles tivessem conhecido Prabhupada, nada disso teria acontecido. Estilo pica-pau. Mas é sério. Só faltou consciência de Krishna para esses caras, porque eles estavam indo no caminho certo. Então, Vênus é Daitya Puja, honrado pelos demônios, e Daitya Guru, guru dos demônios. Isso contrasta com Júpiter, que desempenha o mesmo papel nas divindades. Os demônios da mitologia védica não são os mesmos que o fogo bruto que habita os demônios da imaginação cristã. Eles são mais parecidos com os gigantes do mito grego e nórdico. Como o guru dos demônios, o conselho de Vênus é o de reino não secular. Vênus aconselha fornecendo conselhos práticos que melhoram a pessoa muito na vida e por dar previsões. Previsões podem ser feitas com um sistema como a astrologia, mas muitas previsões podem ser feitas com entendimento simples e bom senso. Se você fizer isso, é isso que vai acontecer. Vênus é mestre em fazer previsões nos dois sentidos. Fornecer conselhos práticos e fazer previsões conforta. Fornecer conselhos práticos e fazer previsões conforta os medos, preocupações e dúvidas de uma pessoa. Portanto, Vênus é o professor dos demônios do medo, preocupação e etc. Um astrólogo que fornece conselhos espirituais que ajudam a entender a si mesmo está usando Júpiter, enquanto que fornece conselhos práticos está usando Vênus. Como Júpiter, Vênus é descendente de um rishi e, portanto, ele pode se relacionar com a condição humana e fornecer conselhos significativos. Vênus é de Navedya, oferecendo aos miseráveis, em seu papel de enfermeira, consolador e conselheiro, e como Shodam Shamshu, 16 raios, sendo 16 um número que simboliza o conforto e a facilidade que Vênus pode oferecer. E aí ele segue para falar sobre Saturno. Eu acho que aqui é interessante trazer isso. Um astrólogo que fornece conselhos espirituais que ajudam a entender a si mesmo está usando Júpiter, enquanto o que fornece conselhos práticos está usando Vênus. Quando ele fala práticos aqui, ele está se referindo a conselhos da vida material mesmo, conselhos práticos da vida material. Mas não quer dizer que Vênus não dê conselhos espirituais também. Vai depender do astrólogo e vai depender da configuração do mapa desse astrólogo também, né? Da relação que tem entre Vênus e Júpiter aí. E das escolhas também que ele vai fazer ao longo do trabalho dele, da vida dele. Então, vamos deixar Saturno para a semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ligar o microfone, pode ligar a câmera, pode ficar à vontade. Eu vou, né? O que eu queria? Eu queria falar... Fala aí, Bruno. Eu queria fazer um comentáriozinho sobre o que você falou, né, do astrólogo, dele, quando você fala com a pessoa, né, e vê a pessoa. Eu também não lembro se ele estava falando do Bhaktisiddhanta Sarasvati, né, que foi um grande astrólogo também, né? Sim. E essa pessoa contava, né, ele é um devoto também, sabe? Contou que, se eu não me engano, o mestre dele, uma vez foi fazer uma consulta com o mestre Prabhupada, e ele falou que, quando ele começou a falar, né, para tirar as dúvidas dele, aí disse que o Prabhupada falou assim: olha, isso aí, ó, é um problema que você tem com o seu pai. E aí ele começou a explicar tudo antes do cara... Ele nem olhou o mapa, sabe? E aí o que ele contou
é que através do... Claro, vamos resumir assim com os poderes divinos, né, que Prabhupada tinha, né? Ele explicou que através da voz, né, o som, porque o som ele é a base da matéria, né? Deus ele cria através do som, tanto é que a gente tem os Vedas falam que tudo é o Om, né? Enfim, ele falou que o conhecimento que ele tinha de astrologia e de tudo era tão gigantesco, né? Que através do som ele conseguia perceber nas nuances da voz da pessoa, sabe? Porque assim, se a pessoa fala de uma certa maneira, né? Isso tem toda uma base fisiológica também, sabe? Mental, né? Emocional. E ele percebia todas essas nuances através da maneira como a pessoa falava, ou a maneira como a pessoa se porta, né? E é como você falou, fica melhor para o próprio astrólogo, né? Quando ele consegue ver a pessoa, né? De preferência pessoalmente, né? Eu imagino, né? E ouvir as nuances de como a pessoa fala, do que ela está falando, as palavras que ela usa, a forma como a gente se expressa, né? Era só esse o comentário mesmo. Sim, sim. No caso, é Bhaktisiddhanta mesmo. Bhaktisiddhanta, ele era um perito no Surya Siddhanta. E o Surya Siddhanta é uma escritura matemática da astronomia, né, astrofísica, e que tem uma relação muito direta e muito grande também com o Brihat Parashara Hora Shastra e com os Jaimini Sutras. Então ele conhecia tudo isso, porque assim, eu acho que eu já falei isso também, né? Tipo, Parashara é o pai de Vyasadeva. Então, Vyasadeva, ele traz, né, tipo, nos Vedas, isso não está explícito, mas os Vedas, eles são as regras, regulações e métodos para as pessoas saírem do ciclo do samsara. E como é que ele revela uma parada dessa? Porque ele conhece a mecânica. Se ele conhece como o mecanismo do samsara funciona, ele consegue entregar esse manual de sair do samsara. Então ele pega, ele aprende, né? Ele aprende esse conhecimento da mecânica da existência através de Parashara. Vyasa vai e desenvolve os Vedas, mas aí a gente já falou também, né? Tipo, e Mahaprabhu ele vem para consolidar isso. De tudo, o Bhagavatam e o Mahabharata são os mais elevados. E aí Mahaprabhu ainda revela o Shikshastakam e o Brahma Samhita. Beleza, tá tudo aí. E aí quando Bhaktisiddhanta vem para resgatar esse conhecimento e essa base que Mahaprabhu trouxe, ele precisa derrotar os impersonalistas de novo. Porque Mahaprabhu já tinha derrotado antes, e aí Bhaktisiddhanta tinha que derrotar os impersonalistas e os cientistas materialistas. E aí, tipo, no meio da revolução que estava acontecendo na Índia. Então, Bhaktisiddhanta, ele destrói filosoficamente todo mundo. Por quê? Porque ele tem conhecimento científico, ele tem conhecimento escritural e ele tem conhecimento filosófico demais. Então, eu não acho que Bhaktisiddhanta fazia consultas astrológicas, não, velho, porque ele era um Nastika Brahmachari, ele nunca precisou fazer nenhum tipo de atividade para ganhar grana, né? Esse conhecimento era o conhecimento que ele tinha mesmo e ele era completamente voltado para os aspectos espirituais. Não, pois é, agora, assim, a pessoa não foi fazer uma consulta, né? Aí, quando a pessoa começou a falar, ele já explicou tudo, e aí ele disse que é pelo conhecimento da astrologia, e assim, só tô metendo um pouquinho aqui na conversa, né? Mas assim, a pessoa foi perguntar alguma coisa a ele, o devoto, tirar uma dúvida, e ele falou que o problema era por causa do pai, e aí ele desenrolou tudo isso, né? Que é através da sua voz, e o som, e lá, e a astrologia, e foi embora, entende? Mas Então, realmente, ele não estava fazendo uma consulta, né? Entendi.
entendi. Talvez no meio da conversa, Bhaktisiddhanta deve ter trazido os elementos astrológicos. Algumas vezes, Gurudeva falou sobre isso também. Eu já ouvi de alguns devotos que Gurudeva revelava alguns aspectos astrológicos de algumas outras pessoas, mas sem fazer um mapa. Por quê? Porque essa galera, eles têm um conhecimento tão bizarro, que é impossível da gente imaginar, de que olhando para a pessoa, eles já sabem onde os planetas estão no mapa, já sabe qual é o ascendente, pelo jeito de andar da pessoa, pelo jeito de falar, pelo jeito de gesticular, pelo jeito de olhar, se a pessoa tem algum defeito no corpo, se a pessoa tem alguma mancha no corpo, o formato da cabeça, o tipo de barba, o nariz, o tamanho da testa, o tamanho da boca, o tamanho da orelha. Tudo isso, se o cara pega na mão do cara, ele já sabe 1 milhão de coisas ali. Porque aí tem o tamanho da mão, o formato da mão, a textura da mão, o tipo dos dedos, o tamanho dos dedos, a temperatura da mão. Se a mão é úmida, se a mão é fria, se a mão é quente, se a mão é seca, se a mão é dura, se a mão é gordinha. Tudo isso são características que os caras pegam. E se ele olhar a sua mão, aí acabou. Ele não precisa de muito mais informação, não. Os caras eram muito bons, velho. Os caras eram tudo poder místico, tudo Siddha, Mahapurusha mesmo. Os caras, tipo, tudo empoderado. Então, dá para aprender essas coisas em algum nível. Em algum nível dá para aprender. Tipo, você vai ver que determinado planeta no ascendente gera um determinado formato de rosto. Determinado planeta na casa 2 dá um determinado tom de voz. E aí você relaciona o planeta com o signo, o planeta com a nakshatra. Então, isso que é a interpretação, né? E aí você vai, tipo, regente de casa tal em tal casa. Por quê? Porque determinada casa representa uma área do corpo. Se aquele planeta que rege aquela área do corpo está numa outra área do corpo e ele está sendo prejudicado ali, você vai ver que aquele determinado aspecto no corpo da pessoa também vai ser prejudicado. Então, é isso, né? São confirmações. Pronto, tem isso. Tem as confirmações. Muito dessa análise física corporal é uma maneira de você confirmar o mapa. Então, você está olhando o mapa e você precisa da confirmação de algum efeito ali que você não está entendendo como está dando, você olha para a pessoa e você vai entender. O legal, né, que é como é na tradição indiana, é que a galera acompanha a vida da pessoa. Então, vai vendo aquilo se transformar e se desenvolver. Quando eu falo assim que eu gosto de ver e tal, é porque realmente cria uma conexão. Você consegue passar a mensagem com o feeling, sabe? Com o coração mesmo, de sentir, de transmitir. Eu nunca vou conseguir fazer isso escrevendo um texto, tá ligado? Escrevendo um texto falando sobre o mapa da pessoa. Não é a minha viagem. Não é por aí. Então é isso. Eu ia falar das efemérides. Então, uma efeméride muito importante, ela começa agora, mas ela vai durar vários meses ainda, mas eu já quero dar uma preparada em todo mundo, que é o seguinte. Vênus acabou de entrar em Câncer. Marte, deixa eu ver se ele ainda está em Nityabanga. Porque Marte está com a debilidade dele anulada, mas é uma debilidade que está anulada temporariamente. Então, ele ainda está com a debilidade anulada, mas logo essa debilidade ela vai deixar de estar anulada e Marte vai ficar debilitado. E aí o que acontece? Vênus não é tão amigo de Marte. Os dois no mesmo signo, os dois na mesma casa, criam determinados tipos de problemas, principalmente em relacionamentos afetivos. Então, assim, tenham muito cuidado para não ficar criando confusão dentro de casa por besteira, porque a possibilidade
de que isso se torne uma coisa mais agressiva, mais séria, mais pesada, é muito grande. E isso vai acontecer principalmente quando Vênus transitar sobre Marte, porque ele vai ter um Graha Yuda aí. Depois Vênus entra, aí pronto, Vênus, Graha Yuda sobre Marte. Em Câncer. Câncer fala sobre a casa 4, o ambiente doméstico, a casa da mãe, a relação da energia da casa que você vive e da casa onde você foi criado. Então ainda pode ter, para quem ainda tem as mães vivas nesse mundo, problema com alguma emoção passada com a mãe. Beleza. Graha Yuda de Vênus e Marte. Aí Vênus passa por cima de Marte, ele ganha, mas Marte nunca perde. Vênus ganha, mas Marte nunca perde. Como? Como é que pode um negócio desse? Tipo, Marte, estilo, Vênus ganha e Marte nunca perde. Porque assim, vai passar? Vai, mas vai passar os pedaços. E aí passou o Graha-Yuda, beleza. Vênus sai através de um Gandanta, que é o Gandanta de Ashilesha. Ele entra em Maga, Gandanta, e aí quando ele sai do Gandanta, ele fica retrógrado. Ele volta para o Gandanta de Maga, não satisfeito. Ele entra Gandanta retrógrado dentro de Câncer de novo. Vai ficar um tempo retrógrado Gandanta dentro de Câncer. E aí ele volta para o movimento direto Gandanta em Câncer, entra Gandanta de novo dentro de Leão. O que vai acontecer? Inevitavelmente, esse movimento dele direto, o primeiro indo Gandanta, todas as energias que acontecerem durante esse período, quando ele tiver retrógrado Gandanta, vão voltar. Pode voltar bom, pode voltar ruim, depende da forma como você vai lidar com essa energia quando ela estiver indo, porque aí ela vai voltar. E aí é um período muito bom. Por quê? Porque se você não tiver nenhuma coisa negativa no período dele indo, quando ele estiver voltando, vai abrir a possibilidade de você resolver mais coisas, de você superar mais coisas, de você transcender mais coisas. Aonde? Dentro do ambiente doméstico. E por que é que eu estou dizendo que isso afeta o relacionamento? Porque Marte envia o primeiro olhar dele para a quarta casa a partir dele. Se ele está em Câncer, e a gente considera Câncer a casa 4 pelo Kala Purusha, ele manda o primeiro olhar dele para a casa 7, casa dos relacionamentos. Vai afetar negócios? Vai afetar negócios. Lá para agosto, deixa eu ver se é agosto. A gente já está em julho, né? Junho, 31 de maio. Vamos colocar aqui 31 de julho. Pronto. De julho, principalmente, vamos colocar aí a partir do dia 4 de agosto. 4, não, peraí. Agosto. Beleza, dia 4 de agosto, Vênus vai estar retrógrado com 1 grau dentro de Leão, com Marte em Leão também. Então a gente vai acompanhar bem essas efemérides aí de Vênus e Marte, porque não vai ser fácil. Então quem precisar de ajuda também, quem precisar tipo dar uma meditada, quem precisar de sadhana, quem precisar realmente de alguma ajuda no sentido espiritual, eu acho que vai ser bem importante, porque vai mexer com muita coisa. É bom, realmente muito bom, a gente poder ressignificar, né, a dor.
ressignificar as mágoas, parar de se castigar tanto e parar de querer que o outro sofra pelo erro que ele cometeu. Não adianta a gente querer que ninguém sofra. É inevitável. Então, no momento em que a gente desapega do desejo do sofrimento do outro por algum erro, a gente se liberta desse karma. E é um karma tão difícil e um karma tão pesado dentro do relacionamento, a gente ficar alimentando uma mágoa porque a gente espera que o outro sofra por um erro que ele cometeu. Mas se isso é tão difícil e é tão pesado para você, então tome uma decisão, porque desejar o sofrimento do amor, o sofrimento do outro, não representa o amor necessário para manter um relacionamento, não. Então a gente tem que desejar a felicidade do outro, a gente tem que desejar que o outro alcance a realização da misericórdia. Porque a gente deseja misericórdia para a gente também, a gente nunca sabe onde a gente machuca ninguém. Muitas vezes, e eu sempre penso nisso, né? Peço muitas vezes do meu coração, desculpa se eu ofendo alguém com alguma coisa que eu falo, porque muitas vezes eu não estou medindo o que eu estou falando e eu não sei que tipo de memória, que tipo de marcador afetivo cada pessoa tem e vai entender o que eu estou falando. Então, eu não quero carregar esse karma pela ignorância de não ter acessibilidade em lidar com as pessoas. Imagina dentro de um relacionamento. Imagina quantas vezes a gente não ofende o outro sem ter a menor noção do que a gente está fazendo. Então a gente nunca pode desejar que o outro se resigne de alguma coisa, porque a gente nem sabe onde a gente precisa se resignar também. Então, se a gente escolheu alguém para a vida da gente, seja um amigo, seja um parceiro de vida mesmo, um companheiro, seja nas relações de trabalho, nos negócios, a gente não pode ser idiota, né? A gente não pode ser também completamente retardado e ficar sofrendo, sendo pisado pelas outras pessoas e deixar as outras pessoas se aproveitar da gente o tempo todo, simplesmente porque a gente, eu sou bonzinho. Não é uma questão de ser bonzinho. A gente tem que perdoar, a gente tem que entender o processo de cada um, e na medida em que se torna inviável a convivência, a gente segue a orientação de Srileshvara Maharaj, a gente oferece respeito, amor e afeto à distância. Por quê? Porque se estiver perto, vai acontecer coisas que vão gerar mais karma para ter que corrigir depois. Então é com amor e com afeto e com muito desejo de evolução que a gente deixa livre e a gente orienta corretamente as pessoas, mas sem desejar apego, né, a elas ou convivência com elas de alguma maneira. Então, mais uma vez, né, foi muito bom lembrar. Eu peço de todo o coração desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém em algum momento, em qualquer um momento em que a gente já teve junto. Não era a minha intenção mesmo. Às vezes eu pego pesado, mas eu acho que precisa também a gente ser um pouco sério com a gente e com a busca da gente, né? Tipo, tem a hora de brincar, tem a hora de se divertir, mas a gente tem que levar a sério a vida espiritual. Mesmo ela sendo doce, divertida, a gente tem que ter muito cuidado para não cometer ofensas, nem contra os santos nomes, nem contra os santos, nem contra nossos irmãos espirituais, nem contra ninguém. Então, todas as glórias, todos os méritos de qualquer coisa que a gente possa obter da nossa associação deve ser sempre para os mestres espirituais e com grande veneração e reverência para Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, para Srila Bhakti Rakshakshida Dev Goswami Maharaj, Srila Guru Maharaj, para Srila Prabhupada, que é quem abriu as portas para o Ocidente a respeito desse conhecimento, e que a gente possa muito em breve estar junto de novo e trocar mais ideia. Então, ainda
estamos aqui. Se alguém quiser fazer alguma consideração, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Olha aí, ó. É muito legal essa capa. Massa, Mohan. Você tem as relíquias, velho. Você é o guardador das relíquias. Por isso que é bom ser meio que Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Massa, massa. Guarda isso aí, guarda isso aí. Eu não, Tá guardado. não conheço muita gente que tem isso aí, não, hein? Tá. E tem mais uma relíquia que eu ganhei agora essa semana. Não sei se te falei, né, desse devoto que está aqui em Curitiba. Ele ainda tá aí? Tá aqui ainda. Vai Massa. ficar, pelo jeito, vai ficar mais um tempo aí, porque vai ter que coletar para ir para a Índia, né? E daí, do nada, para juntar 10 mil aí, tem que ser coisa, né? Ixi. Então, mas ele trouxe com ele um dote que foi de Gurudeva. Caraca, velho. E aí ele foi ali, tirou uma lista desse tamanho, assim, ó, 30 centímetros, assim, e me deu. Que Falou, esse aqui massa. o Gurudeva estava vestindo antes de ser... assim que ele abandonou o corpo, ele estava vestindo isso aqui. Caraca, velho. Pode Eu crer. tenho um tesouro agora. E então, imagina, velho, que doideira. Isso aí tem que guardar, tipo, emoldurar, botar numa moldurazinha, velho. Uma redoma de vidro ali, né? Mas uma moldura já protege da umidade, protege das Sim. traças, tá ligado? Bota como é que chama? Uma legendazinha embaixo, tá ligado? Pra fazer. Boa ideia. Fica massa, fica massa. Bota num fundo preto, sabe? Aquele papelzinho craft preto. E aí Sim. bota lá e, pô, fica bem legal. Ó, só porque tu falou isso, eu vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui essa semana. Peraí. Vai lá. Não sei se vai dar pra ver. Vai. Dá pra ver? Um Ganeshinha? Um Ganeshinha tipo de cordel, é isso? Não, velho. Isso aqui era um pedaço de tecido. É um tecido. E esse tecido ele tava grampeado numa caixa de papelão. E era da Parama Bhakti, tá ligado? Só que a caixa de papelão, os gatos estavam derrubando, brincando e tal. Aí eu peguei, eu achei esse pedacinho de madeira, eu dei uma lixada nele, bem massa. E aí eu peguei, passei cola branca. Passei cola e colei o pedacinho de tecido aqui em cima e cobri tudo com cola e deixei bem esticadinho. Ficou bem legal, velho. Ó. Ele dá a impressão daquela arte do cordel, né? Então, uma xilogravura. Eu acho que isso foi feito a partir de uma xilogravura, tem um nome para isso, um tangram. Tangram não. Não. Tem um nomezinho para os carimbozinhos, os carimbos de madeira que tem na Índia, tá ligado? Block print. É porque tem um nome em sânscrito lá, em hindi, para isso, mas eles chamam de block print também, que é que eles fazem para carimbar os saris. Tecidos, né? Então, lá em Navadvip tem demais, velho. É bem legal a galera fazendo os carimbos. Então... Uma outra coisa interessante que eu vi essa semana foi que a Índia lançou um satélite, né? Então, um satélite enorme, assim, um foguete gigantesco e tal, e aí eu fiquei sabendo que a Índia tem o seu próprio GPS, né? Não depende de outros países assim para se localizar no mapa, e ela está lançando mais satélite. No lançamento, aí vem um caminhão gigantesco assim trazendo o satélite para pôr na ponta da ogiva lá, né?
Aí, quando o caminhão vai passar num determinado lugar, eles fazem oferenda de flores, assim, na frente do caminhão, e o caminhão passa, né? Aí o cara que está narrando, né, que é o Sérgio Sacani, do Space Today, ele fala, tem umas florzinhas ali que eles oferecem para alguma entidade ali e tal. Aí o cara foi, e o foguete subiu de boa e tal, e ele ficava dizendo assim, cara, olha os caras trabalhando no foguete ali com camiseta de candidato. Os caras são muito raiz mesmo. Os indianos são malucos, mas lá tem um programa aeroespacial muito sério, pô. Muito sério, velho. Os caras, assim, tem esses indianos malucão que trabalham na ponta da lança lá mesmo, que fica, tipo, se ferrando. Mas tem um cientista maluco, velho. Tem um programa massa lá. Bem interessante. Sim, eles são muito famosos, né, nessa questão da tecnologia espacial. E da informática também, né? Sim, os caras desenvolvem muito software. Lá é desenvolvimento de software na Índia, né? Programação. Os caras são muito bons em programação. Eu achei que o Bruno tinha levantado a mão. Fala aí, Bruno. Eu queria dar um último pitaco aqui, né, voltando ao assunto devocional, sobre a rendição, né, de que, assim, até hoje eu não tenho a menor noção da profundidade desse conhecimento, sabe? Eu fico, às vezes, nas minhas viagens, no Mahamantra, né, eu imagino aquele rio, se quem já foi naqueles rios transparentes, que nem lá tem bonito, né, ou uma praia que, assim, é água transparente, que você acha aquilo maravilhoso, mas e você acha que é raso, mas não tem, é muito mais fundo do que a gente consegue compreender, né? E eu lembro também dessa questão da rendição, né? Porque eu lia coisas e assistia mestres dando aula, aí sempre que falava assim, não, aí existe a suprema personalidade de Deus, Krishna. Aí, né, o meu ego, não, Krishna não é Deus, não. Deve ser alguma outra coisa, né? E assim, a gente fica, o ego, né, fica procurando uma resposta, uma saída para cá, para lá, para cá, para lá, até que quando você entende, não, cara, eu tô com um tesouro aqui, né, na mão e acho que é qualquer outra coisa, assim, qualquer outro conhecimento, é só mais um, né? É mais uma dessas coisas de Maia, porque quando a gente também estuda muita coisa, né, a gente infelizmente acaba se perdendo, né? Eu fui assim por bastante tempo, né? Conhecia de todo tipo de coisa, de vai para ayahuasca e estuda astrologia e ciência, sabe? E a gente se perde, né? E aí quando eu cheguei no conhecimento védico, eu não sei como foi a trajetória de vocês, mas foi de muita resistência, né? Tudo que eu aprendia dos mestres, eu ficava comparando com tudo que eu já sabia, né? Tudo que eu já sabia, e sempre que vinha essa questão, olha, você tem que se render a mim, né? Aquela, como é que fala? Divera Swarupa Roya, né? Krishneira Nityadasa. Não. Eu não sou servo de ninguém, não. Eu não sou servo, não. Até que você aprende e se rende, né? E aí sim, o conhecimento se abre pra gente, né? Sim. A experiência é bem individual, né? Cada um vai chegar nesse conhecimento, ou chegou nesse conhecimento por um caminho muito único, assim, acaba se relacionando em cada etapa de uma maneira que é isso, é a forma como o próprio karma conduz a pessoa, né? E eu acho que, de uma certa forma, todo mundo passa por um estágio de negação, né? A gente fica meio questionando tudo e tal. No meu caso, foi um pouco diferente, assim, porque quando eu descobri o conhecimento védico, ele já me respondeu um monte de coisa. Então, eu não lutei contra ele. Eu aproveitei ele para responder as perguntas que eu tinha, porque respondeu tudo, né? Eu fiquei muito satisfeito. Mas justamente a mentalidade, né, contemporânea de ser o Senhor e nunca de ser o servo. Então isso é uma transformação profunda da perspectiva da existência. Não é fácil. E é gradual, né? Mesmo a entrega, a rendição, Sharanagati, ela é gradual. A gente nunca vai estar rendido completamente. Eu lamento. Lamento.
Por mais que a gente ache que se rendeu completamente, não. Ainda falta. Ainda falta largar mais uma coisinha. Larga mais um pouquinho. Solta mais um pouquinho. Vai, relaxa agora. Não. Relaxa agora. Não. Relaxa de verdade. Solta, vai, relaxa. Ninguém relaxa, velho. Ninguém relaxa. Em algum lugar você tá travado ali porque tem medo. Tem o ego. O ego é difícil, velho. O ego não vai largar você assim tão fácil. Então, não é brincadeira. É, como tu falou, né, a experiência em várias correntes de pensamento diferentes faz a gente ter uma certa profundidade também em algumas coisas, que é bom, às vezes pode não ser tão bom, porque você pode se traumatizar com algumas coisas e projetar esse trauma em circunstâncias que não são favoráveis. Mas, ao mesmo tempo, você pode vivenciar experiências que revelam para você coisas que você demoraria muitos anos em meditação, em práticas de cria para poder alcançar. Então, eu acho que todas essas experiências são válidas, mas a gente precisa sempre dar crédito aos Vaishnavas de verdade, né? Não a quem se diz Vaishnava, mas os verdadeiros devotos que ensinam pelo exemplo. Esses a gente vê de longe. Não dá para a gente lutar contra eles mentalmente, ficar procurando defeito nos caras. O que é isso? Você só está olhando você mesmo. Não é o defeito do cara que você está vendo, é o seu defeito que você está projetando nele. Então é muito importante ter cuidado com isso, né? Então agora já ficou bem tarde. Eu quero me despedir de todo mundo. Semana que vem a gente vai trocar mais ideias. Já está chegando aí logo mais. A gente vai ter os encontros de sábado de novo. Então a gente vai poder aprofundar em conteúdo, aprofundar em filosofia e aumentar a nossa associação. Agradeço demais de todo o coração a presença de todo mundo, a atenção de vocês, o afeto, a paciência comigo também. Então, um grande abraço para todo mundo. Vancha kalpa tarubhyascha, kirpa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om agyanatimirandasya gyanam shalakaya shashuru militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais, galera. Um abração.